Vamos falar agora sobre um projeto de lei que quer criar um programa estadual de segurança aquática. Eu converso agora com o médico David Spielmann. Ele é fundador da Sociedade Brasileira de Salvamentos Aquáticos. Boa tarde. E boa tarde, Priscila. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado por ter aceito o nosso convite para a gente falar então desse projeto de lei. É o de número 47 de 2020, que propõe então o Programa Estadual de Segurança Aquática. Esse projeto, inclusive, é da iniciativa do deputado Castelo Branco. Eu queria que o senhor falasse um pouco, porque é um trabalho que vocês já realizam e ele é muito importante, né? Claro, não, é assim, é um prazer estar aqui com vocês. Queria parabenizar o deputado Castelo Branco. Dá orgulho para a gente ver a preocupação com a educação e o caminho através da educação na redução dos afogamentos. E a preocupação com esse decreto, com esse projeto, né, de lei, é super importante para todos nós, inclusive porque ele inclui praias, rios, represas, lagos. Ele entende que o problema não é na praia. E, normalmente, a gente costuma achar que, por a gente ter uma orla muito grande, o problema do Brasil é na praia. Não é, nem do Brasil, nem de São Paulo. O problema maior são em rios, lagos e represas. E esse projeto, ele realça muito a importância da educação, da multiplicação da educação e das dicas simples que podem realmente fazer a maior diferença na vida, principalmente de nossas crianças. O afogamento é a segunda causa de morte em crianças de 1 a 4 anos, terceira de 5 a 9 anos. E a maioria desses, quase 50% desses afogamentos acontecem dentro de casa e ao redor de casa. Então, esse projeto tem uma relevância enorme, além dele ser um projeto único no mundo. Então, assim, eu li o projeto, amei, nós todos amamos o projeto, acho que isso pode ser um exemplo em todo e para o mundo. Tem algumas pequenas modificações que a gente gostaria de sugerir, mas são pequenas sugestões. Ótimo, porque os deputados também acompanham a programação da Rede Alesp o tempo todo e isso também colabora, né, para que o projeto realmente ele fique completo. Isso é muito importante. Fala um pouquinho para a gente um pouquinho do trabalho de vocês, porque vocês já fazem um trabalho de conscientização, de busca realmente de informar a população para evitar, né, que esses acidentes aconteçam. Então, é muito importante, primeiro, uma noção que a gente pouco vê na sociedade. A gente nunca vai ter guarda-vidas suficiente para tomar conta de todos os locais. Isso não acontece no Brasil e não acontece no mundo inteiro. Então, a realidade, no mundo inteiro, até nos países desenvolvidos, a realidade mostra que em torno de 10% a 15% das áreas espelhadas conseguem ser guardadas pelos guarda-vidas. O Estado de São Paulo tem um excepcional serviço de salvamento executado pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo e municípios que têm os seus próprios serviços e contratados. Então, São Paulo tem uma excelência nessa área. Só que a gente sabe que a gente não tem como botar um guarda-vidas dentro da casa de cada um. A gente não tem como botar um guarda-vidas para acompanhar todos os pescadores, todo mundo que vai se banhar numa cachoeira ou num rio. Então, a única forma que a gente tem de reduzir o número de afogamentos, e a gente tem sido, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático tem sido muito feliz nesse aspecto, é na educação. É dar ferramentas para toda a nossa sociedade, todo o nosso povo, que ele possa, então, entender qual é o risco no local e qual é o comportamento de risco que ele tem que evitar. Então, o que a gente faz? A gente tem 2 principais programas de educação para as crianças, que é o Kim na Escola. A gente já tem 800 mil crianças atingidas, impactadas no Brasil todo, e em São Paulo uma boa parte, talvez 10% ou 15% disso.
onde um professor de educação física, um atleta ou um guarda-vidas, alguém interessado em multiplicar essa informação que está gratuita no nosso site, com cursos todos gratuitos, você pode ir lá, se capacitar e ir até uma escola e dar uma aula. Como é essa aula? A aula tem que ser lúdica, a gente tem que falar a linguagem das crianças. Não adianta eu ir lá e blá, 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 isso não vai atingir. Então, eu chego lá, eu passo um vídeo de desenho animado, que a gente tem 5 vídeos para praia, para rio, para lago, para piscina, para inundação. Eu passo um vídeo e aí eu uso um gibizinho desse que a gente tem apropriado. Se eu escolher falar de praia, eu vou passar o gibi de praia, eu vou dar o gibi de praia para as crianças. Se eu escolher a inundação, eu dou o de inundação, leio com as crianças e tudo termina num teatrinho feito pelas próprias crianças, usando uma máscara, onde a criança bota uma máscara e começa a conversar com a outra criança. Então, a gente tem 2 mascotes, o Kim e a Tatá, né? E a gente tem esses mascotes também em marionete. Então, a gente leva o teatrinho para as crianças, deixa eles praticarem o teatrinho, né? E multiplicar essa missão das dicas simples, que são sempre baseadas em apenas 5 dicas. Pare o afogamento com 5 dicas. E aí ele leva isso para casa, ele leva o gibi para casa e em casa ele vai ler com os pais. Isso, o que a gente consegue com isso? Educar toda uma família, né? Então, se são pessoas que vão para a praia, elas já começam a ter ferramentas para irem à praia com mais segurança. Se é para uma cachoeira, a mesma coisa. Então, dependendo do ambiente, ela já está capacitada a ter mais segurança na família. O outro programa que é muito importante também é o Piscina Mais Segura. Nós temos 4 edições por ano, nacionais, São Paulo participa muito nisso também, onde a gente capacita os professores de natação, e aí a gente tem mais ou menos 500 a 600 academias, clubes e condomínios filiados, onde a gente capacita esses professores de natação, e esses professores de natação vão dar aula das crianças. A próxima semana, a Piscina Mais Segura, vai acontecer agora em maio, no começo de maio, e com essa capacitação, as crianças levam essa informação através... A gente também tem um gibi específico para a piscina, né? E que ela vai levar esse gibi para casa e vai ler com a criança, com os pais também. Com isso, a gente consegue atingir o que até agora praticamente é inatingível, ou seja, a casa das pessoas. A informação entrar ali, multiplicar, capilarizar. E essa lei é sobre isso. Então, assim, é oportuno, é sensacional e o deputado está de parabéns. Pode contar com o nosso apoio. Bacana. Olha, até... em uma parte aqui do projeto, fala, né, sobre essa questão de multiplicar a informação, né? Então, implementar o programa de aprendizagem de natação para crianças e jovens, né, com caráter preventivo e formar cidadãos multiplicadores que possam difundir o uso das práticas seguras em ambientes aquáticos. Tem uma questão também que a pessoa, quando sabe nadar, ela acha que dentro desse ambiente... seja ali um rio ou um mar, que ele consegue dar conta. Não necessariamente, né? É preciso saber os riscos que existem nesses ambientes. Perfeito, Priscila. Isso é um ponto clássico. A maior razão dos pais colocarem os filhos, matricularem os filhos para aprender a nadar é a segurança aquática. Mas existe uma verdade que não era dita até 10 anos atrás, até a gente começar esse movimento do Piscina Mais Segura, que não era dita, que era o seguinte: quando você leva a sua criança a aprender a nadar, você tem que continuar segurando e olhando por ela, porque os riscos, na realidade, aumentam. Porque você está tirando o medo, dando ferramentas que às vezes não estão adequadas para aquele outro cenário. Digamos assim, você treina a criança aprendeu a nadar 25 metros, atravessar uma piscina, 12 metros e meio.
pai olha aquilo e fala assim, minha criança já sabe nadar, posso soltar ele na praia, no rio, aonde for. E na realidade não é isso. Então é muito importante que a criança esteja matriculada na natação, mas também é muito importante entender que aquela natação que ele está aprendendo corresponde a uma piscina, onde tem uma área fechada, cercada, né? E não a praia, o rio e outras situações. Então, é muito importante a gente entender a natação como uma importante ferramenta, mas que não blinda contra o afogamento. E sim, esse cenário de aprendizado na piscina é um cenário extremamente multiplicador das medidas de prevenção e segurança aquática. Ou seja, é nesse cenário, ensinando natação, que eu vou passar as medidas, 5 medidas que a gente propõe no Piscina Mais Segura, simples, que a criança absorva essa cultura, absorva esse conhecimento e que ela possa passar adiante e ter mais cuidado com ela e segurança e com os outros. Sim. E nesse projeto também fala no artigo 5º que o Programa Estadual de Segurança Aquática fica instituído o mês de novembro como mês de segurança aquática. Então a gente vê que quando as pessoas, né, quando nós temos ali um mês, ou uma cor, ou um dia que fala de determinada ou doença ou ação, aquilo é para chamar a atenção da população, para falar sobre o assunto. É importante falar do assunto, né? Às vezes a gente só toca nesse assunto quando acontece um acidente, quando a gente vê uma morte ou passa por uma situação de muito risco, que daí se fala sobre o assunto, né? Claro. Essa, Priscila, é o único ponto de sugestão, praticamente, que a gente tem para o deputado. A gente entende que, em vez de mês, deve ser semana, e não a semana da segurança estadual, e não mês da segurança estadual. Por que semana? Porque a gente já tem a Semana Latino-Americana de Prevenção e Afogamento, que atinge 40 milhões de pessoas na América Latina, com 15 países. A gente acontece, ao mesmo tempo, a Semana da Piscina Mais Segura, e a gente sabe que quando você concentra isso numa semana, as ações são mais divulgadas, a sociedade presta mais atenção. Então, uma das propostas que eu tenho para o deputado é que, ao invés de mês, vamos passar isso para uma semana. Eu acho que o impacto vai ser multiplicador muito maior, e não só no Brasil, no mundo inteiro, porque ela é aplicada fora do Brasil também. Ótimo, ótima indicação. Quero agradecer, então, a participação hoje aqui no nosso jornal de David Spielmann, que é médico e fundador da Sociedade Brasileira de Salvamentos Aquáticos. Conversou com a gente aqui sobre o projeto de lei 47 de 2022, que cria o Programa Estadual de Segurança Aquática. Muito obrigada. Obrigado, Priscila. Ótimo dia.